Você já parou para pensar que a guerra entre Israel e Palestina pode ser muito mais do que apenas um conflito político e territorial? E se eu te disser que o espiritismo e a espiritualidade podem ter as respostas para essa guerra eterna que parece que nunca vai ter fim? Prepare-se então para ter a sua perspectiva ampliada e a sua consciência expandida, te levando, talvez, para patamares maiores de compaixão e compreensão para com ambos os lados, pois a guerra só divide, mas o amor a tudo harmoniza, cura e une. Vamos voltar no tempo, bem antes da criação do Estado de Israel em 1948. Estamos falando de milênios atrás, quando as terras que hoje conhecemos como Israel e Palestina eram habitadas por diferentes tribos e civilizações. Desde os tempos bíblicos, essas terras foram palco de inúmeras batalhas e conquistas. Imagine uma terra onde o solo é regado com o sangue de inúmeras batalhas. Uma região que tem sido o epicentro de conflitos desde o início dos tempos. Estamos falando do Oriente Médio, mais especificamente na região que é um verdadeiro caldeirão, a região de Israel e Palestina. Essa região foi palco de algumas das mais antigas civilizações do mundo, como os cananeus, filisteus e hebreus, cada um com suas próprias crenças religiosas e práticas culturais. Essas terras também foram invadidas e conquistadas por impérios poderosos como os egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Durante a Idade Média, foi o palco de diversos conflitos e guerras durante as cruzadas da Igreja Católica tentando tomar Jerusalém. Cada conquista trazia consigo uma nova camada de complexidade religiosa e cultural, mas também uma nova camada de karma coletivo, ódio e desejo por vingança. Guerras eram travadas em nome de deuses, terras e reis. O conflito era uma constante e a paz, essa sim era uma raridade e continua sendo até os dias de hoje. O judaísmo, o cristianismo e o islã, três das maiores religiões monoteístas do mundo, têm suas raízes nessa região. Cada uma dessas religiões carrega consigo histórias de perseguição, exílio e muita luta pela sobrevivência. E cada uma delas também carrega consigo o karma dessas lutas que se manifesta em novas formas de conflito até os dias de hoje. Então, quando falamos do conflito atual entre Israel e Palestina, estamos falando de uma história que vai muito além dos eventos do século XX. Estamos falando de milênios de karma acumulado, de almas que reencarnaram várias vezes nessa região, carregando consigo as memórias, as feridas e os traumas de conflitos passados. Agora, imagine o karma acumulado de todas essas vidas perdidas, todas essas almas em sofrimento. A espiritualidade nos ensina que o karma não desaparece, ele se transforma e se manifesta em novas situações, novas vidas. Então, o que acontece quando um território tem um histórico tão carregado de conflitos, guerra e ódio? Depois de entender a complexidade e a longevidade dos conflitos que assolam essa região, fica mais fácil compreender o conceito de karma de guerra. Nesse conceito, almas que hoje morrem no passado foram algozes e assassinos. Abusadores já foram abusados e vice-versa, quase num ciclo sem fim. Nada é por acaso. Um povo que ainda opera na lei de talião, olho por olho, dente por dente, robô corta a mão. É natural que esse ciclo vicioso sem fim de honrar meus antepassados, matando os meus ímpios e impuros inimigos, coloca essa região como num ciclo sem fim de guerras e conflitos. Isso é muito triste. O karma, segundo o Espiritismo, é a lei de causa e efeito que governa as nossas vidas. Cada ação tem uma reação, e essa reação pode se manifestar em vidas futuras.
Agora imagine o peso do karma gerado por séculos de conflitos, mortes e sofrimentos, abusos sem fim. É um fardo espiritual imenso que não se limita a indivíduos, mas se estende a comunidades, nações e até mesmo a toda a humanidade, não só aquela região. O karma de guerra é como uma ferida aberta que nunca cicatriza completamente. Cada nova geração que nasce nessa região herda esse karma coletivo de si mesmo e também do todo. Muitas vezes, sem nem mesmo estar ciente disso. Principalmente porque essa é uma região que não acredita na reencarnação. Logo, é um tipo de cultura, consciência e mentalidade que realmente não pensa tanto em termos de causa e efeito. E o que acontece quando você herda um legado tão pesado de si mesmo e do todo? Você acaba consciente ou inconscientemente perpetuando os mesmos padrões de comportamento que levaram a esse karma, num primeiro lugar. A espiritualidade mais elevada nos oferece uma visão única desse fenômeno. Ela sugere que muitas das almas que participaram desses conflitos antigos estão reencarnando na mesma região, atraídas pelo karma que elas mesmas ajudaram a criar. Afins atraindo afins. Pela lei da afinidade, seguem reencarnando vida após vida na mesma região, ora como abusador, ora como abusado, sofrendo num ciclo sem fim de vingança. É um ciclo vicioso que se autoalimenta, tornando cada vez mais difícil encontrar uma solução pacífica para os conflitos atuais. Se formos tentar resolver esses conflitos com um enfoque meramente político e meramente territorialista, eventualmente esse conflito nunca se encerrará, porque sempre um dos lados vai se sentir injustiçado, pois eles não compartilham do desejo de coabitar no mesmo espaço. Mas aqui está o ponto crucial. O karma não é um destino imutável, ele é maleável e pode ser transformado através de nossas ações e intenções individuais. Isso significa que, mesmo diante de um karma de guerra tão pesado, ainda há espaço para redenção e transformação. E é exatamente isso que a espiritualidade, os nossos mentores, guias e anjos protetores nos ensina a buscar. Segundo a visão espírita, muitas das almas envolvidas nesses conflitos antigos podem ter reencarnado nos mesmos territórios, carregando consigo os ressentimentos, ódios e desejos de vingança de vidas passadas. Isso cria um ciclo vicioso de violência que é difícil de quebrar. Depois de entender o peso do karma de guerra que paira sobre essa região, fica mais fácil compreender os dois lados que representam a mesma moeda. Tanto a Palestina, tanto os muçulmanos, quanto Israel e os judeus. E aí também fica mais fácil compreender como a reencarnação entra em cena dentro desta equação. A reencarnação é um dos pilares do espiritismo, mas também de muitas outras tradições espiritualistas, principalmente na Ásia. E sugere que a nossa alma passa por várias vidas em sua jornada evolutiva. Agora, imagine almas que viveram e morreram nesses conflitos milenares, carregando consigo traumas, ódios e desejos de vingança. O que acontece quando essas almas reencarnam nos mesmos territórios conflituosos? Essas almas muitas vezes voltam com os mesmos padrões de comportamento, os mesmos ressentimentos e as mesmas inclinações para o conflito. É como se elas estivessem presas em um loop eterno de violência e sofrimento. E o pior é que muitas vezes essas pessoas nem mesmo estão cientes das razões profundas que as levam a agir de determinadas formas. Estão, então, em muitos aspectos, agindo no piloto automático, guiadas por impulsos e emoções de sobrevivência que têm raízes em vidas passadas. Além da consciência da reencarnação, se a gente for olhar meramente por uma questão de hereditariedade, de herança genética, herança
pessoal, familiar, muitas pessoas estão herdando ódio dos seus pais, dos seus avós, dos avós de seus avós e seguem perpetuando um ciclo de violência que é alimentado tanto por esse karma coletivo como pelo karma individual e pela hereditariedade dessa animosidade, desse ódio trocado por ambos os lados. Cada novo conflito, cada nova morte apenas adiciona mais lenha a essa fogueira, tanto kármica quanto psicológica, geracional. E assim a violência se torna quase uma segunda natureza para as pessoas que vivem nessa região, sem, é claro, generalizar, tornando ainda mais difícil encontrar uma solução pacífica e duradoura. É como se tivéssemos ali a combinação perfeita de lenha mais combustível e fogo para elevar uma grande labareda de conflitos, ódio e violência. Mas, como a espiritualidade nos ensina, o conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Ao entendermos os mecanismos da reencarnação e do karma, podemos começar a quebrar esses ciclos viciosos. Podemos começar a escolher ações e pensamentos que nos levem em uma direção mais positiva, tanto individualmente quanto coletivamente. Como alquimistas, começamos a transmutar a nossa realidade de dentro para fora, começando pelos nossos pensamentos, sentimentos, medos, traumas, ódios, raivas. E assim, começamos a transmutar a realidade ao nosso redor. Agora que você compreendeu as profundezas do karma dessas guerras travadas ao longo dos milênios e entendeu como a reencarnação perpetua esses ciclos de violência, você pode estar se perguntando: há alguma saída para isso? É aqui que a espiritualidade entra como um farol de esperança. Buscar o desenvolvimento espiritual e a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento, não apenas nos ajuda a entender a complexidade do nosso karma e das nossas reencarnações, mas também nos oferece ferramentas para transformar esse karma e quebrar esses ciclos em nós mesmos. E quando começamos a quebrar esses ciclos em nós mesmos, consequentemente começamos a quebrar esses ciclos ao redor de nós. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar aquela frase: quando um não quer, dois não brigam. Pois é. Quanto mais indivíduos começam a sair dessa equação de pagar ódio com ódio, fica sem espaço para aqueles que querem brigar continuar perpetuando a guerra. Jesus e tantos outros mestres espirituais nos ensinaram que o amor e o perdão são as chaves para a redenção kármica. Parece simples, mas na prática é uma tarefa monumental, especialmente quando estamos falando de conflitos que têm raízes mas tão profundas. No entanto, é exatamente essa simplicidade que torna essa solução tão poderosa. Como já dizia Michelangelo, a simplicidade é a sofisticação máxima. Através do amor e do perdão, podemos começar a curar as feridas do passado e criar um novo futuro. E aqui uma errata. Na verdade, quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, falando que a simplicidade é a sofisticação máxima. Mas você deve estar se perguntando como tudo isso se aplica a um conflito tão enraizado como o de Israel e da Palestina. Bom, a resposta para isso começa no nível individual. Cada pessoa que escolhe o caminho do amor, do perdão, está contribuindo para a transformação do karma coletivo. E quando tivermos indivíduos suficientes fazendo essa escolha, a mudança coletiva se torna não apenas possível, mas inevitável. Para isso, precisamos entender a importância da empatia e da compreensão mútua. Essa compreensão mútua parte já de um pressuposto que daqui desse lado, a gente olhando o conflito, não ficar assumindo lados. É claro que existem lados muito mais cruéis, como o próprio Hamas, se a gente for olhar pela própria herança, né, por conta
de um islamismo mais radicalizado, muito mais radical, voltado a crenças patriarcais ferrenhas e perigosíssimas, né? E disfuncionais, claro, olharemos para esse lado como o grande vilão. Mas se a gente expandir um pouco além e olhar para esse conhecimento dos karmas coletivos, fica mais fácil compreender que, ora, se hoje eles estão como abusadores e algozes, no passado eles também se sentiram injustiçados e foram abusados, foram violados por outros algozes. Lei da causa e efeito, só que num ciclo sem fim, um ciclo vicioso, como presos numa roda de rato, a roda de Sansara, sem conseguir quebrar por conta de suas crenças fechadas e pensamentos baseados numa lei muito dura, muito rígida, sem críticas, é claro, mas de verdade, vos convido a adotar uma compreensão mútua, uma empatia por ambos os lados. Ao nos colocarmos no lugar do outro, se você aqui, que não está envolvido diretamente com o conflito, não consegue se colocar e se olhar na perspectiva de ambos os lados, é natural que quem está lá envolvido no calor do conflito tenha muito mais dificuldade de se colocar no lugar do seu suposto inimigo, no lugar do outro. Mas esse exercício é fundamental, porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, começamos a ver, além das narrativas polarizadas que muitas vezes alimentam esses conflitos, nós começamos a ver a humanidade no outro. Começamos a não mais ver o outro como inimigo, mas também como um irmão. Essa humanidade compartilhada existe em ambos os lados. E através dessa visão, começamos a encontrar o caminho para uma paz duradoura. Então, mesmo diante de um cenário tão desolador, ainda temos motivos para ter esperança, pois a transformação disso tudo é possível sim. E que cada um de nós, mesmo aqui desse lado, tem um papel fundamental a desempenhar nessa transformação. Seja, primeiro, adotando essa compreensão mais ampla e mútua de ambos os lados, sem querer crucificar ou demonizar lado A ou lado B, entendendo que sim, temos um lado mais cruel, mas dentro dessa perspectiva espiritual mais elevada, entender que são todos animais muito feridos, acuados e querendo se defender com as armas que têm. E essa arma é a intolerância e é também a violência. Podemos ajudar também com prece, com oração, com emanações em nossas meditações, emanações positivas. E aí você pode estar se perguntando, legal, Gabriel, mas isso não parece nada prático. O que eu, como um indivíduo aqui do outro lado do mundo, posso fazer diante de um problema tão grande e complexo, mas que quando eu vejo na TV me compadeço e me sinto tão infeliz e com medo do lado ruim, do lado mal do mundo? Bom, a resposta é simples, mas profundamente impactante. A espiritualidade nos ensina que cada alma é uma centelha divina, com o poder de influenciar o mundo ao seu redor. Isso significa que cada escolha que você faz, cada pensamento que você tem e cada ação que você executa tem o potencial de contribuir para a cura ou para a perpetuação do karma coletivo. É fácil se sentir impotente diante da magnitude dos conflitos como o de Israel e Palestina, tantos outros que estão acontecendo no mundo, como da Rússia e da Ucrânia. No entanto, é crucial entender que a mudança começa no nível individual. Cada ato de amor, cada gesto de perdão e cada momento de compreensão que você tem para com os seus irmãos, mesmo aqueles que te ferem, contribuem para a transformação do karma coletivo. Como dizia Krishnamurti, quando um desperta, 1000 despertam. E quando essas ações individuais se somam, elas criam um efeito cascata, como um efeito dominó, que pode simplesmente mudar o curso da história. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar do conceito de efeito borboleta.
que é uma teoria que diz que, às vezes, um bater de asas de uma borboleta aqui, ao longo do tempo e das ações que se deslocam a partir daquilo, pode se transformar num verdadeiro tornado, uma tempestade de vento no futuro. É sobre isso. Reconhecer que pequenos gestos podem se somar com vários outros pequenos gestos, cada um fazendo a sua parte e gerando a paz aqui desse lado do mundo e reverberando essa paz para o outro lado também. A espiritualidade nos oferece uma visão empoderadora do papel do indivíduo na transformação espiritual e material do mundo. Ela nos ensina que não somos meros espectadores dos eventos que se desenrolam ao nosso redor. Somos participantes ativos, co-criadores da nossa realidade, e isso nos dá não apenas uma grande responsabilidade, mas também uma grande oportunidade. Então, da próxima vez que você se sentir impotente ou desanimado diante das notícias do mundo, lembre-se, você tem o poder de fazer a diferença. E esse poder começa aí dentro de você, nas escolhas que você faz todos os dias. Estamos sim vivendo um momento crítico na história da humanidade, uma época de transição planetária onde a vibração do planeta está mudando e se elevando. Grandes médiuns canalizando espíritos de elevada estirpe vêm nos ensinando que essa é uma época de grande mudança, não apenas material, mas também espiritual. Mas toda mudança, ela vem com dor. Toda mudança, ela nos tira da zona de conforto. E nesse cenário, o conflito entre Israel e Palestina não é apenas um evento isolado, ele é um reflexo do estado espiritual da humanidade que precisamos usar como exemplo para transmutar a nossa realidade interna e, consequentemente, a externa. Então, o que isso significa para você como indivíduo? Significa que você tem um papel crucial a desempenhar nessa transição. Como eu já disse, cada ato de amor, cada gesto de perdão e cada momento de compreensão que você oferece ao mundo e às pessoas ao seu redor, independente de etnia, crença, pensamento ou forma de agir, contribui para elevar a vibração do planeta um pouquinho mais a cada momento. E isso é mais importante agora do que nunca foi. O chamado à ação é claro. É hora de colocar em prática os ensinamentos espirituais que temos explorado nas escrituras sagradas, mas pouco praticado. É hora de ser a mudança que queremos ver no mundo. E isso começa com a forma como abordamos e entendemos conflitos. Conflitos tais como de Israel, da Palestina, também o da Ucrânia, da Rússia. Ao invés de nos perdermos em narrativas de divisão e ódio, olhando que, mas o lado B, ele é mais cruel, ele é pior, em vez de ficar naquele debate, naquele diálogo de nós contra os outros, um lado pior, o outro menos pior, devemos sair disso e começar a escolher a focar na humanidade compartilhada que une todos esses lados. Somos todos seres humanos, sentimos dor, sofremos. E nessa consciência da roda de Sansara, do karma, do ciclo perpétuo de vidas após vidas, reconhecer que aqueles que ferem hoje no passado foram feridos. Isso não justifica eles continuarem ferindo, é claro. Mas essa compreensão nos ajuda a gerar menos ódio por eles. E com menos ódio, a gente não traz essa guerra para dentro de nós. E ao não trazer essa guerra para dentro de nós, começamos a emanar mais amor para o mundo. E uma migalha de amor é maior do que um caminhão de ódio, ressentimento, mágoa. Porque o amor nos leva ao perdão. E o perdão quebra os karmas coletivos. Então esse é o chamado para a ação. Nós podemos, cada um de nós, ser faróis de amor e compreensão em um mundo que está desesperadamente precisando de amor e de compreensão. Então, da próxima vez que você se deparar com notícias sobre qualquer tipo de conflito, ou mesmo ver conflitos na sua vida, ou qualquer outro desafio global que estamos vivendo, vamos viver grandes hecatombes, estamos passando por uma transição planetária. Essa transição planetária vai ceifar muitas vidas.
vai trazer tragédias ambientais, e isso não é um determinismo, isso não é Armagedon, isso não é o fim. É só uma mudança, uma transição. E aquilo que está fazendo mal, aquilo que está sendo vírus vai ser expurgado, vai ser degradado, vai ser levado para outro orbe, vai ser transportado. Você quer ser a solução ou o vírus que está adoecendo? Então lembre-se, você tem o poder de contribuir para uma solução. E essa solução é o amor, o perdão, a compreensão e o respeito, a si mesmo, ao outro, à natureza. E esse poder é amplificado exponencialmente quando estamos alinhados com a nossa essência que o Cristo nos ensinou, o amor, a compaixão, entendendo a transição planetária que estamos vivendo. Você está pronto para atender a esse chamado? Sim, você sente no seu coração, sente que está na hora da transmutação, da mudança. Considere, por favor, entrar para o protocolo de 21 dias da transmutação. O link está na descrição desse vídeo ou em um card em qualquer lugar desse vídeo. Gratidão é a palavra e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!